Bem, amigos, tá tudo dando errado aqui hoje, hein? Inclusive meu som aqui, viu, Nara? Tá com um problema aqui, parece que tá com som de lata, não tô entendendo muito bem. Tá bom? Tá bom aí? Tá saindo bem aí? É? Bom, como nós havíamos já noticiado, né? Estamos aqui com a Nara Cordeiro, nossa jornalista-chefe, e também recebendo aqui o coordenador de endemias, né? Que irá falar sobre a dengue. É uma aula que nós vamos ter aqui agora, né, em relação à dengue e também os problemas que ela afeta toda a comunidade londrinense. Está conosco aqui o Nino Ribas, é isso? Nino Ribas, bom dia. Bom dia, Cláudio. Satisfação estar aqui. Gostaria de agradecer em nome do secretário Felipe Machado pela oportunidade da gente estar compartilhando um pouco desse momento tão complexo que nós estamos vivenciando em relação à dengue no município de Londrina. É verdade. Bom dia também, Nara. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia, Nino. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Advento Londrina. Isso, vamos lá, sem demora, né? Porque nós estamos um pouquinho atrasados. Vamos com o tempinho já está avançado. Porque vamos adiantar, porque o assunto é muito importante para toda a comunidade, viu? Esclarecedora e ao mesmo tempo um alerta, né? Porque a dengue está matando até pessoas, né, Nino? Sim. Nós estamos hoje no município de Londrina com 16 óbitos. 16 óbitos já, né? E nós vamos falar sobre isso agora. A entrevista de hoje é com o coordenador de controle de endemias, do controle de endemias de Londrina, Nino Ribas, sobre o tema dengue. Números e óbitos de uma nova epidemia? É uma pergunta aí que nós vamos esclarecer aqui com essa pessoa que é o responsável. Nós entramos em contato, né, Nino, lá com o pessoal da Secretaria de Saúde, nos atenderam prontamente. Eu quero deixar um abraço aqui para todos aqui, que estão, não sei se estão ouvindo ou se irão ouvir depois, e colocaram aí à disposição essa pessoa que é incrível, né, que tem um conhecimento grandioso nessa área, que vai falar um pouquinho sobre uma situação que não é muito boa, né, que é uma doença que nós sabemos que, infelizmente, está se tornando uma epidemia. E nós aqui de Londrina, região, estamos refém dessa situação. Vamos falar um pouquinho sobre a dengue. A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, que se caracterizam por serem causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes. No Brasil, o vetor da dengue é a fêmea do mosquito Aedes aegypti, significa odioso do Egito. O vírus dengue DNV, como aparece, DNV, não sei a terminologia, depois você me esclarece, eu estou falando certo, viu, Nino? Estão classificados cientificamente na família Flaviviridae, acho que é isso, e do gênero Flavivirus. Nossa, cada nome, hein? Até o momento são conhecidos aí 4 sorotipos, o DENV1, DENV2, 3 e o 4, que apresentam distintos materiais genéticos, genótipos e linhagens aí que caracterizam especificamente esse vírus. Eu não sabia nem que era um vírus, viu? Agora depois você vai me esclarecer aí, viu, Nino? Porque para mim era um mosquito, mas ele tem a doença e tal, e ele transmite, né? As evidências apontam que o mosquito tenha vindo nos navios que partiam da África com os escravos. No Brasil, a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente aí falando, ocorreu em 1981 a 1982 em Boa Vista, em Roraima, causada pelo sorotipo 1 e 4 aí da doença. Após 4 anos, em 1986, ocorreram epidemias atingindo o estado do Rio de Janeiro e algumas capitais da região nordeste do Brasil. Desde então, a dengue vem ocorrendo de forma continuada, que a gente chama de endêmica, né? Em escaladas aí cada vez maiores, né? Ou, enfim, às vezes aumenta, às vezes, enfim, né? Com a ocorrência de epidemias geralmente associadas à introdução de novos sorotipos em áreas indênes, né? Sem transmissão ou a alteração do sorotipo predominante acompanhado aí de expansão do mosquito vetor. Todas essas questões, essas características, isso tudo o Nino vai trazer para a gente aqui o que eu falei. Esses aqui são dados que eu trouxe aqui da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, falando sobre isso. E eu queria que você esclarecesse para a gente rapidinho, Nino, essa questão aí do vírus, que muita gente às vezes não tem noção de que tem todas essas, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, que eu não sabia também. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, para a gente, esclarecesse. A fêmea do Aedes aegypti que é a principal transmissora da doença, né? Então, quando a gente fala em dengue, a gente tem que entender que a dengue, elas são 4 tipos de vírus distintos.
né, de uma mesma doença. Sim, mesmo vetor, Então, né? O mesmo vetor, a fêmea do Aedes, ela transmite todos os vírus da dengue, zika, chikungunya, que são outras arboviroses. Esses vírus eles são classificados em 4 tipos. Tipo 1, 2, 3 e 4. Cada um tem um genotipo específico. E um NS1, que é a proteína também, que compõe o vírus, que caracteriza a especificidade dele. Então, hoje circulando no município de Londrina, nós temos 3 vírus. 3, os 3 Vírus primeiros. O vírus 1, vírus 2 e vírus 3. Qual que é a gente consegue diferenciar como, basicamente? Na verdade, são através de exames, né? Só Através exames dos laboratoriais. laboratoriais. A literatura fala que o vírus 2 ele tem uma proteína um pouco mais forte em si, que causa uma sintomatologia um pouco mais grave, mas nada que a gente consiga perceber no dia a dia. Hoje a nossa maior predominância dos casos em Londrina, quando a gente fala em epidemia, hoje o Brasil vive uma epidemia de dengue, né? E isso é decorrente de mudanças comportamentais do vetor, do Aedes aegypti, que é o principal transmissor, e também do vírus dentro do corpo do ser humano. Que ele vai tendo mutações, ele vai modificando, ele vai se fortalecendo de certa forma, né? O vetor em si, ele vai se adaptando ao nosso meio, né? Se tornando imune, né, talvez. Exatamente, ela vai criando resistência aos inseticidas, ela vai se adaptando em locais que não era propício para sua proliferação. Então hoje nós temos como predominante em Londrina o vírus 1. Então a nossa maior circulação de pessoas com a doença é o vírus 1. Mas temos também casos pontuais do vírus 2 e vírus 3. E recentemente tivemos um caso de chikungunya. Aqui em Londrina. Aqui em Londrina, que é uma outra doença também transmitida pelo Aedes aegypti. E a gente está falando aqui da dengue, mas não foi falado da zika, do chikungunya, que são... depois eu quero que você esclareça isso para a gente, ou talvez pode falar agora, talvez, acho que é o momento. Nós temos a dengue. Aí, como que chegou como que vocês chegaram ao denominador de que existiam outras vertentes e que elas são mais agressivas? Como que é isso? Que é a chikungunya e a zika. Na verdade, assim, o Aedes, ela nasce sem doença. Nenhuma. Ela é um mosquitinho, normal, como qualquer outro. Né? Só que quando ela pica um ser humano que está nos seus primeiros 5 dias de sintomas da doença, ela se infecta. E a partir desse momento que ela está infectada, ela vai transmitir o vírus por toda a sua vida, que perdura entre 30 e 45 dias, o tempo estimado de vida do vetor. Então nós temos que ter clareza que nós também, quando estamos doentes, quando estamos com sintomas de dengue, nós somos uma fonte de infecção. Porque as pessoas falam muito do mosquito, né, Nino? Mosquito, você tem que matar o mosquito, tem que cuidar da sua casa, tem que evitar a proliferação do mosquito. Mas se você já teve a dengue, você tem que ser uma pessoa que se cuide muito mais. Porque você, no caso, você colabora para que outras pessoas sejam contaminadas, não é? O controle do vetor é uma das principais metodologias que nós temos para mitigar o impacto de epidemias. Porque se eu tenho pouco vetor, eu tenho pouca possibilidade de transmissão do vírus. Partindo do pressuposto que não existe outra forma de transmissão a não ser através da picada do mosquito. Então, se eu não tenho mosquito, eu não tenho transmissão. Né? Mas, como Londrina é endêmico para dengue, ou seja, nós temos fatores climáticos que colaboram para a proliferação do mosquito. A cidade tem um monte de lago, não é verdade? Vou falar a verdade, água parada é o que mais tem em Londrina. E o mosquito ele vem criando novas adaptações, no qual hoje ela não precisa mais de água parada para proliferar. Não, ela precisa apenas da umidade. Exatamente, ela é atraída pelo dióxido de carbono, que é a umidade de um recipiente. Você já imaginou isso, Cláudio? É bem complexo, né? Porque... Vamos lá, vamos ajustar. Essa questão da umidade eu não sabia. Para mim muito complexo. A umidade, a gente dá um exemplo muito claro nas palestras, né, para a população, para a comunidade do município de Londrina. Um exemplo que é o acúmulo de água de chuva para usar para limpar os quintais, que é totalmente correto. É uma atitude totalmente correta no critério ambiental. Porém, depois que você usa esse recipiente, joga essa água fora, o que você faz com esse barril, com esse tonel? Você vai colocar ele de volta
esperando a próxima chuva. Só que ali ficou a umidade no recipiente. Nossa. E ela vai ser atraída por essa umidade, mesmo sem a presença da água, e ela vai desovar. Meu Deus. Esse ovo, Aham. ele dura mais de um ano aguardando o contato com a água. Já ouvi falar, o mosquito ele até morre rápido, ele pica, daqui a pouco ele... 30 a 45 dias. Ele já morreu. É. Agora o ovinho, esse O daí, ovo é o que perdura por fica, mais ele de um fica ano. grudado nas Isso. coisas, né? Então tem que lavar, né, Nino, Tem também, que toda né? vez, Deixa eu falar sobre isso também. toda vez precisa Ô, Nino, lavar. você estava falando da chikungunya e da zika. Eu queria que você voltasse a falar pra Aham. gente aí. A questão, quando para a gente identificar, algumas sintomatologias são características da doença. Aham. Por mais que elas se pareçam muito por ser arboviroses, né, ou seja, vírus da mesma família, Flavonidae que você citou aí, eles têm algumas especificidade na sintomatologia. Aham. Digamos, a dengue, ela tem por ser uma doença mais febril aguda. Ah. Né? A chikungunya, ela afeta mais a questão das articulações. Né? E a zika, ela é afebril, porém ela causa bastante petecas no corpo, né? Pintinhas vermelhas no corpo, e desenvolve a conjuntivite. Então, algumas sintomatologias são características... Que dividem, que separam cada exatamente, uma na sua... que fazem com que o médico peça um exame específico para diagnosticar qual que é a doença, qual daquele momento que o paciente E tem a apresenta. hemorrágica, que é aquela que é fatal, né? A muitas dengue vezes, né? hemorrágica, ela é uma consequência do sistema imunológico do ser humano. Então, assim, eu peguei dengue uma vez, se eu pegar a segunda, eu vou ter a dengue hemorrágica? Nem sempre. Nem sempre, Depende né? muito do sistema imunológico. Do sistema. Né? Tem pessoas que desencadeiam a dengue grave no primeiro momento, no primeiro contato com o vírus. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para o entendimento dos nossos ouvintes Por é que favor. assim, a dengue não tem medicamento específico. Ah, não tem. E tem gente que fala assim, eu não posso tomar dipirona, não posso tomar o paracetamol que fala, mas não é só isso, né? Não, na verdade, não sim. é tão simples na verdade, assim. a gente trata alguns sintomas, que é a febre e a dor no corpo com dipirona, né? Mas o principal remédio para a dengue é a hidratação. O líquido, né? É a reposição Isso aí hídrica. Porque se perde muito líquido, né? Se Exatamente. perde muito O vírus, ele perfura os Febre. capilares. Febre. O vírus perfura os capilares, faz extravamento do plasma. Então aí tem uma hemoconcentração dos hematócritos. Então assim, é uma coisa que acontece dentro do nosso corpo. Por isso que a pessoa toma muito soro quando está com Se dengue. precisa. A gente sabe que muitos pacientes têm uma dificuldade pela questão da náusea que a própria dengue causa no paciente, mas precisa Às vezes não consegue ingerir, aí tem que ser se não for, se não conseguir via oral, tem que venal, ser né? via através da endovenosa, né? Tem que fazer o estadiamento nas unidades básicas durante 7 a 10 dias, tem que ir, porque o paciente com dengue, ele evolui muito rápido. Meu Deus, Né? eu não tenho nem... Eu nunca passei por exemplo, graças a Deus, mas na minha casa, meu esposo 3 vezes já. Então a gente fica meio longe dele quando começa com medo do mosquito picar. Então chega nessa época a gente fala, meu filho, você tem que se mudar dessa casa, porque não dá. Não. A gente tem muito medo. Viu, Mas assim, Nino? não, Vou ser mas sincera. uma coisa, o paciente só transmite o vírus para o vetor do 1º ao 5º dia do início dos sintomas. Depois disso ele não transmite mais. Não transmite mais. Não. Então que nem Aham. ele, eu não sei quanto tempo ele já teve dengue, digamos, faz um ano, não, ele não Não, transmite foi mais. agora, esses dias atrás. Até o 5º dia do primeiro início, comecei os sintomas hoje, sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Toda fêmea do Aedes aegypti sadia, que me picar, seja 1, 10, 20 ou 30, vai se infectar e a partir desse momento ela começa a transmitir. Então é muito sério. Ô, Cláudio, você tem noção que a gente estava na introdução até agora? Eu nem cheguei na primeira pergunta. Vamos lá, só para você ter uma noção de como a dengue é séria, viu, Helena? Viu, Cláudio? Como que é complexo isso daí. Você quer falar, Cláudio? Não, ele falou um pouco de prevenção. Eu gostaria que ele aprofundasse mais um pouquinho, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a prevenção, porque tem muitas pessoas que não têm essa noção, né? De prevenir. A prevenção já começa desde o potinho de água que está ali com a flor, né? A gente vai falar sobre isso. Posso pedir, Cláudio, para ele falar isso daqui a pouquinho? Então você vai falar sobre isso com certeza. Porque a gente quer saber tudo que o Cláudio colocou aqui, é o que todo mundo em casa quer saber, né, Cláudio? Sobre a prevenção. Né? Então, assim, vamos prestar atenção. Olha, eu estou tão empolgada porque, assim, tem tanta coisa que eu não sei ainda, eu quero que você traga, que você fale pra gente, não sei se o tempo vai permitir. No dia 4 de março, agora deste ano, o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do CESA, aí segundo informações do G1, tá, Paraná,
contabilizou 58,5 mil casos confirmados e 23 mortes. Segundo dados, 18 cidades do Paraná estão em situações de emergência por conta da doença. Algumas cidades são Dois Vizinhos, Lidianópolis, Boa Vista da Aparecida, eu acho que é isso, Quedas do Iguaçu, Cascavel, Quinta do Sol, eu nem conhecia essas cidades todas, viu, Nino? Ivaiporã, Três Barras do Paraná, Palotina, Santa Lúcia, Espigão Alto do Iguaçu, Moreira Salles, Santa Isabel do Oeste, Paranavaí, Capitão Leônidas Marques, São José do Ivaí, Antonina e Santa Amélia. Os casos de dengue no Paraná, segundo esses dados aí, aumentaram quase 20 vezes nos 2 primeiros meses de 2024, quando comparados com o mesmo período de 2023, segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde, aí o SESA. No ano anterior foram registrados 2.510 casos em janeiro e fevereiro. Este ano, no mesmo período, o número foi para 49.378, um aumento de 1.867,3%. É muita coisa, hein, Nino? Que medidas aí a Secretaria Municipal está tomando, no caso aqui falando de Londrina, estamos falando Paraná, mas vamos colocar lá, Paraná, Londrina, para a gente poder diminuir esses casos, e como estão os números aqui de Londrina e região? Bem lembrado, né, falando que você explanou os números do Paraná, mas a nível de Brasil, isso a gente chama foi atenção. começando lá em Brasil, né? Lá Chama no atenção. estado, todos os estados. Mas isso é tudo consequência do primeiro, uma coisa que eu pontuei no início, o comportamento do vetor, comportamento da doença, e não podemos deixar de falar comportamento da população, que acaba propiciando no seu imóvel locais para que o mosquito se prolifere. A Secretaria de Saúde de Londrina, junto com a SESA, que é a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, e parceiro também com o Ministério da Saúde, nós estamos intensificando várias atividades com o intuito de controlar a questão do vetor. Não só no vetor, mas também com o paciente em si, no primeiro atendimento à assistência. Então, nós estamos instalando armadilhas, né, para a coleta de ovos do mosquito em todo o município de Londrina, para que a gente possa mensurar a proporção de vetor que tem naquele território, para que as ações sejam startadas de uma maneira mais eficaz e mais ágil. Pontual, rápido, exatamente, né? Exatamente, porque nós temos hoje um controle muito grande, todo sistematizado, dos casos que são notificados nas unidades básicas de saúde. Isso também me possibilita enxergar onde eu tenho maior concentração de pessoas notificadas com a doença, ou seja, que a circulação é sustentável, é existente naquele território, e eu possa aplicar algumas políticas públicas que o Ministério já propicia, que é a aplicação do fumacê, seja ele via caminhonete ou através da bomba costal, né? E uma coisa que nós temos que também salientar para os nossos ouvintes, que o fumacê, se eu não te deixar portas e janelas abertas, a eficácia dele vai ser muito baixa. Porque tem pessoa que fecha tudo, né? Exatamente, porque o mosquito, ele é doméstico. Ele gosta de estar onde o ser humano está. Ele é atraído pelo nosso transpirar, pelo nosso suor. Então, ela gosta de estar em volta de nós. Mesmo após que ela faz o repasse sanguíneo, que é o processo de picar, ela vai ficar numa parede, um local escuro, próximo do ser humano, para maturar os ovos. Então, eu tenho que abrir portas e janelas para o Passou o fumacê, mas eu acredito que a minha mãe sempre fazia isso, eu lembro, tampava as comidas. Sim, aí, alimentos, né? os alimentos dos animais, né? A gente faz sempre uma orientação prévia, isso. Mas o restante, escancar a casa. Tem que deixar, porque para o inseticida entrar, como que age o fumacê? A molécula do inseticida tem que bater nela. Tem que bater no vetor, senão não mata. Então nós temos as armadilhas, nós temos a aplicação de inseticida, nós temos 220 agentes em campo hoje, realizando trabalho de vistoria nas casas, orientação educativa. Temos atividades junto com a nossa secretária municipal de educação, a Maria Tereza, que nós desenvolvemos em conjunto com as professoras, material do 1º ao 5º ano, que trata de dengue o ano inteiro. Escolas, exatamente. Nas escolas. Temos um projeto do Agente Mirim nas escolas, onde eu tenho uma equipe específica que vai capacitar os alunos e disponibiliza crachazinho, certificado, para que eles levem isso para dentro das suas casas. E a criança, quando aprende, acabou. Exatamente. Vai ali falar na cabeça do pai até cansar. Então, é do 1º ao 5º ano. Então, ele vai trabalhar dengue desde quando ele entra na 1ª série até o 5º ano. E os agentes da casa? Porque assim, as pessoas estão acostumadas a receber o agente. Então, assim, nesses momentos, o agente ele já vem
talvez aí com uma narrativa diferente, talvez. Sim. Olha, você precisa cuidar, porque senão você vai receber talvez uma multa, né? Tem que talvez colocar isso para algumas pessoas, porque tem pessoas que acham que é brincadeira, né? E é sério. O município, ele dispõe de uma lei municipal, que é a Lei 8.815, que ele fala de penalizar o munícipe que não cumpre com as questões relacionadas à dengue. Sim, só que a gente tenta outras estratégias para chegar nesse extremo. Nós vamos utilizar, sim, a lei, se for preciso. Mas o intuito do agente na ponta, ele é fiscalizar e orientar educação, o morador. né? Exatamente, educação ambiental. Educação sobre como manejar alguns recipientes que ele tem no quintal que vão propiciar a proliferação do vetor. Você me perguntou sobre os dados. Hoje, em 2024, Londrina tem 28.881 casos notificados, ou seja, pessoas que procuraram assistência com sintomas característicos da doença que o médico diagnosticou como suspeita de dengue. Não necessariamente não positivo. Não fez ali o exame do laço. Tem a prova do laço, que é um exame também feito, mas tem os exames laboratoriais. Mas positivos nós temos mesmo 10.996. Então nós temos 10.996 pessoas em 2024 que contraíram o vírus da dengue. Quando eu pesquisei aí, no caso, essa informação, não apareceu Londrina ali entre essas 18 cidades. Significa que Londrina não está tem lugares piores, é isso, no Paraná? Ou não? Não, é assim, a gente não está entre o município com maior epidemia, mas nós estamos uma epidemia, sim. É Cascavel que está com essa... É Apucarana. Apucarana, pela questão de população, território, número de casos, que é tudo avaliado, porque a gente não pode comparar Londrina, extensão territorial, com Apucarana. Então, a quantidade de casos que nós temos em Londrina, nós já estamos em epidemia, né? Assim como os vários outros municípios e estados do Brasil, mas não somos o que tem maior número de casos. Eu estou falando com você que estou me coçando. Só de falar do mosquito eu já me coço, juro. Eu só de pensar, eu vejo psicológico. Eu não parei de me coçar. Gente, não entendam mal. Eu não tenho mosquito aqui na rádio, porque realmente a gente já pensa, né? Parece que como que é instintivo. Nino, a partir do mês de março, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a SMS, né, ampliou aí no caso, né, vem ampliando a faixa de vacinação contra a dengue para adolescentes de até 14 anos. Portanto, pais e responsáveis podem levar seus filhos de 10 a 14 anos às unidades básicas de saúde, né, as UBSs, munidos de documentos pessoais da criança para que seja aplicada a dose do imunizante. O município de Londrina recebeu 13.204 doses de vacina contra a dengue na primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde. Esse número abrange toda a população londrinense na faixa entre 10 e 11 anos, de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. Devido à baixa procura pela população e na tentativa de ampliar a cobertura vacinal do município, as 9.591 vacinas restantes serão disponibilizadas também para as faixas entre 12 e 14 anos, segundo informações aí locais aqui de Londrina. Como está a vacinação da dengue atualmente em Londrina, Nino? Os números melhoraram? Quais os locais hoje disponíveis para as pessoas que têm, né, que querem e que precisam se vacinar? Queria que você trouxesse isso para a gente. Hoje, todas as unidades básicas de saúde no município, elas dispõem da vacina. Todas? Todas. Se eu chegar em as qualquer... 54 unidades básicas de saúde hoje, elas dispõem. Então não tem desculpa para não vacinar, né? Exatamente. Nós precisamos que os pais, né, levem os seus filhos nessa faixa etária de 10 a 14 anos para ser imunizado. Por que está essa faixa? Porque existem estudos, né? A vacina ela está sendo estudada para pessoas acima de 60 anos. Né? Está fazendo alguns testes sobre a eficácia e a aplicação. Sim. Depois das pessoas com comorbidades, essa faixa etária de 10 a 14 anos é a faixa etária que mais tem risco para o agravamento da doença. Tá vendo, Cláudio? Então, não, eu não estou nessa faixa. Por isso que o Ministério de Londrina foi um dos primeiros municípios do Brasil a startar, a organizar a questão da imunização para as crianças de 10 a 11, depois de 10 a 14, para poder propiciar essa forma, porque também assim... ela tem uma efetividade muito boa, passa de 82% a sua efetividade. Tudo pesquisa, né? Exatamente, tudo. Não é aleatório, né? Não. E essa vacina não foi produzida de ontem para hoje, ela já vem há algum tempo sendo testada, né? A vacina da empresa Takeda, chama Kedenga, então ela já vem há um tempo sendo produzida e fazendo teste.
Hoje nós imunizamos em Londrina em torno de 8.587 crianças de 10 a 14 anos. Bastante gente, né? Parabéns. Mas nós temos ainda 4.617 vacinas disponíveis na unidade, aguardando que os pais levem os seus filhos e possibilitem a eles esse imunológico para que eles não venham agravar com a doença. Então tá aí uma campanha de utilidade pública. Eu vou levar minha filha, tem 14 anos, já vou levar ela. E você que está me ouvindo, você que tem seu filho entre 11 e 14 anos, é isso? 10 e 14 anos, leve para fazer, no caso, essa vacina. Eu sou professora da rede pública, então vou falar também com os meus alunos em sala, porque é essa faixa etária. Então vamos fazer uma campanha aí. E eu achei incrível a ideia de poder vacinar. Eu achei assim um avanço absurdo. Viu, Nino? Segundo houve aí no Senado e na Câmara dos Deputados uma lei que vai colocar, então, as escolas sendo obrigadas, né? A obrigatoriedade, né? Isso, para os alunos. Já está valendo isso aí? Olha, eu não tenho conhecimento ainda aqui a nível de município, né, da questão da obrigatoriedade. Mas, na verdade, assim, a gente pede e é insistente nessa questão da vacina pelo comportamento que o vírus vem tomando dentro do organismo do ser humano. Boa, Cláudio, eu trabalho no controle de endemias, eu sou enfermeiro também, e eu trabalho no controle de endemias desde 2002. E a dengue, antes do Covid, a paciente ficava ali ruim, com sintomas, até 5 dias, e aí no sexto ele voltava a recuperar. Hoje, o paciente está agravando do 5º ao 8º dia. A nossa média dos óbitos, dos 16 óbitos que nós tivemos em Londrina, o paciente está indo a óbito do 6º ao 8º dia. Então houve uma mutação. Houve uma mutação do vírus no organismo. Então a gente consegue ver que isso, né, foi então a vacina, os pais têm que ter um entendimento, né, e nós, população também, que a longo prazo ela vai ser propiciada a outras faixas etárias, que a vacina é uma ferramenta para inibir que a pessoa, não que ela pegue, mas que a ação do vírus no organismo não seja tão agressiva. Exatamente, né? seja mais branda. Né? E seja controlado também. Isso. Nino, a dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, variando desde casos assintomáticos a quadros graves, inclusive com óbitos. Nos casos sintomáticos, pode apresentar 3 fases clínicas: a febril, crítica e de recuperação. A primeira manifestação é a febre, não é isso? Geralmente, ali, pelo que a gente trouxe, consegui essas informações, acima de 38 graus Celsius aí. De início súbito e duração de 2 a 7 dias, associada a cefaleia, cansaço, mialgia, artralgia, dor retroorbitária ou enxatema. Com o declínio da febre entre o 3º e 7º dia, acho que é isso, né, no início desses sintomas, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente. Na fase febril inicial da dengue, pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, não é isso? Exatamente. Vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Ao apresentar os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamentos adequados, não é isso, Nino? Todos oferecidos aí de forma integral, gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu queria que você falasse para a gente aí, quando a pessoa precisa procurar o serviço de saúde, qual é o momento que ela sente, em que estágio que ela, poxa, eu estou com a dengue, ou enfim, os primeiros sintomas, e quais são os postos que recebem essas pessoas hoje em Londrina, você já falou, então eu queria que você elucidasse aí, a pessoa que está nos ouvindo agora, que está sentindo algum desses sintomas. Todo paciente, no início dos sintomas, o primeiro dia, ele já tem que buscar assistência. Primeiro dia? Primeiro dia. Tá vendo, Cláudio? Amanheci hoje com uma prostração, uma dor no corpo, não estou muito febre. Bem. Estamos vivendo um momento de epidemia. Infelizmente. Eu não tenho que esperar, porque a evolução da doença, ela é ímpar, ou seja, cada um vai ter uma evolução. A minha esposa esteve com dengue, ela estava com o vírus até a semana passada, e ela perdeu 69 mil de plaquetas de terça para sábado. E hemoconcentrou os hematócritos em 4%, ou seja, e ela estava bem. Explica você é enfermeiro, explica pra gente que é leigo, o que é isso? Plaqueta tem a ver com sangue, tem a ver com... Explica para as pessoas que são leigas.
Assim, o vírus, vamos imaginar uma mangueira, que são as nossas, nossas veias, Veias, né? artérias, não sei Os capilares, são as pequenas Aquelas veias. fininhas, Isso. né? Quando o vírus ele entra na corrente sanguínea, ele fura esses capilares. Já pensou, né? Então ele perfura e ele faz. O nosso sangue ele é composto por plasma, que é a parte líquida, e algumas outras concentrações ali dele. Então ele faz vazar. Vamos pensar a mangueira, então perfura e sai a parte líquida, fica a parte concentrada do sangue. Por isso que perde líquido. Perde líquido e a gente está desidratando e acontece a parte concentrada. Fica dificultoso para o coração bombear e irrigar os órgãos vitais. Só fica fraca. Porque fica um sangue oleoso, né, mais condensado. E eu estou perdendo líquido e não estou repondo. O paciente vai começar a sentir Tontura, fraqueza, né? tontura. Até que Náusea. o coração vai, a gente fala assim, choque hipovolêmico. Não tem volume para ser bombeado para os órgãos vitais. O coração para. Uma hora vai parar, porque é uma máquina, né? Então, não está o funcionando. paciente ele choca na terminologia médica. Então, a necessidade de o paciente procurar o primeiro dia já a unidade básica de saúde. Hoje nós temos 2 unidades de referência em Londrina. Quais são? Fala pra gente. A UPA do Sabará UPA do Sabará. e o PA do União da Vitória, que hoje, como o PA União está sendo reformado, a UBS, o PA do União da Vitória estará sendo atendido na UBS, no Posto de Saúde do Ouro Branco. Ah, tá. Então lá nós temos equipes específicas, tudo para poder acolher esse paciente com dengue e já começar o tratamento hídrico e medicamentoso, se for necessário, venoso, no primeiro dia. soro, né? No primeiro dia. Aham. E aí esse paciente ele tem que todo dia ir no posto de saúde para fazer o estadiamento, para acompanhar a evolução da doença. É porque tem gente que às vezes, não, eu tô com uma febre normal, então aí demora muito, pode ser fatal, né? Exatamente, Pode ser fatal. exatamente, com Aí certeza. morre. É importante essa sua observação. Não é? Tem que fazer a busca de imediato e de início. Quanto mais cedo você começa a tratar a dengue, mais os resultados da evolução do tratamento vai ser positivo. A gente fala sempre, você é da área da saúde, você sabe, você é enfermeiro, mais do que ninguém. Prevenção primeiro, os primeiros sintomas, corre para o médico. Porque as pessoas reclamam muito, porque, fulano morreu. Mas aí você vai ver, a gente sabe que isso é horrível, mas a gente tem que saber em que situações. Às vezes a pessoa não foi tardiamente, né? A gente sempre fala aqui de doenças muito graves, como câncer, por exemplo, que quando resolvidos no início, tem cura. Então, acredito que a dengue também, né? Sim, Então a gente tem que colocar isso, infelizmente, para as pessoas terem... Eu sei que tem pessoas que têm medo de médico, não gostam. Eu tenho receio, viu? Vou ser sincera. Depois da pandemia, eu fiquei com receio, sabe? Então, assim, eu estou buscando, né, melhorar essa ideia, porque a gente precisa, né? Mas eu criei um certo bloqueio. E eu quero voltar, porque antes eu era assim, eu prevenia, eu ia no médico, eu não saía do médico. E hoje eu criei um certo bloqueio, talvez por conta desse medo que a gente ficou de morrer na época da pandemia, né? Ô Nino, agora são 10 horas e 41 minutos. Seu Cláudio Mainer, vamos ao intervalo, vamos, né, beber uma água, conversar um pouquinho aqui, porque a gente também, né, poxa vida. E aí depois a gente volta para falar da última parte aqui dessa entrevista. Nino, está sendo muito esclarecedora. Muito obrigada, uma entrevista calma, tranquila, com alguém que entende mesmo. Eu já tinha ouvido falar bem de você, mas eu estou comprovando aqui nos estúdios da rádio o que falaram ali, né, pessoal da saúde, que falaram muito bem de você. Voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista. Bem, amigos, são 10 horas e 47 minutos. Nós estamos apresentando o seu programa Manhã de Vento e nós estamos recebendo aqui o coordenador, né, de endemias, o Nino Ribas. Ele está dando aqui então uma explicação, uma explanação, né, sobre o que é que a dengue faz no nosso corpo, né? E nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Lembrando que tem pessoas que parece que tem ali o mosquitinho da dengue de estimação, né? Como que pode um mosquitinho tão pequenininho, não é, Nino, fazer um estrago tão grande? Eu estou dizendo isso aí porque um amigo meu, aí, o filho dele, né, pegou 2 vezes, né? Praticamente em intervalos aí de quase 2, 3 semanas. Meu Deus. Pode acontecer isso aí? Aí uma pergunta, Nino. Nino. Na verdade, a literatura fala assim, que a partir do momento que eu peguei o vírus, vamos nos situar no vírus mais predominante hoje em Londrina. Então eu peguei o vírus 1 hoje. Os sintomas vão perdurar desde 5 a 10 dias. Uhum. Eu vou ficar 3 meses imune a todos os vírus. Todos? 1, 2, 3 e 4. Uhum. E depois desses 90 dias, a literatura nos aponta que eu fico imune apenas àquele vírus que eu tive contato, que é o 1. Eu posso pegar o
2, 3 e 4, após 3 meses de positivo do vírus. Mas existem algumas mutações do próprio vírus. A Aparecida de Goiânia, em Goiás, encontrou o vírus 2, uma alteração no genotipo do vírus, que é o vírus 2.1. Ou seja, o vírus sofrendo mutação. Nossa. Então, essa questão da imunidade adaptativa, ela é questionável, né? O período que eu fico imune de 3 meses, não. Mas se eu não vou pegar outro vírus, você vai pegar novamente. E existe essa possibilidade da mutação do próprio vírus que você teve contato. Então, em 2019, Por isso que é difícil o controle, né, Nino? 2019, 20, nós tivemos uma grande epidemia em Londrina também do vírus 2, com a predominância do vírus 2. Então, hipoteticamente falando, toda essa população que pegou o vírus 2, ela estaria imune. Não pega mais vírus 2, pega então, 1, 3 e 4. No terceiro? Nós temos hoje, terceira epidemia? Não, digo... Nós temos circulando hoje no Londrina... 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, mas... Quando chegar no 10, ganha uma panela de pressão. São 4. Não, ainda bem que não tem 10, Cláudio, ainda bem que não Tomara tem. que não, Cláudio. Mas as nossas epidemias, elas foram apenas do vírus 1 e 2. Nós nunca tivemos grandes epidemias com a circulação do vírus 3. O vírus 3, ele chegou para nós, em Londrina, esse ano. Até então, nós não tínhamos circulação dele. Ele era mais predominante na região norte do país. Assim como o vírus 4. Assim como o vírus 4 também. A gente ouvia muito falar, porque lá tem a questão da malária, o mosquito lá já é uma coisa recorrente, né, no norte. O nicho ecológico lá é diferente, né? Então as questões... lugares muito alagados, né? As Água questões parada. climáticas, as pessoas moram dentro dos lugares lá com a gente chama das palafitas lá, né? No meio da floresta, com o riozão, né? A Amazônia ali já, né? O rio já dentro de casa, aquela coisa toda. Cláudio, tem mais pergunta de ouvinte? Tem aqui, deixa eu ver aqui. Vamos aproveitar, né, Nino? Bom, qual que é o tipo do vírus mais perigoso? Então, na verdade, assim, não existe um vírus mais perigoso. A literatura nos mostra que o vírus 2, ele tem uma maior concentração de uma proteína que acaba sendo mais agressivo. Porém, com essa mutação de todos os vírus, principalmente dos que nós temos predominantes, estamos acompanhando hoje no dia a dia no atendimento ao paciente, todos são perigosos. Esse aí é de uma facção diferente. Todos são perigosos, todos. Se você não tiver um tratamento adequado, todos os vírus eles são perigosos. Entendi. A gente não tá brincando, não. E pensar que é uma mosquitinha, né? Poxa vida, né? Ela poderia ser menos agressiva, né? A gente fala aqui brincando, mas é a fêmea, né? É a fêmea do mosquito. A fêmea que pica, que ela precisa do sangue para maturar os ovos, então não tem necessidade. Tem a ver com a questão genética dela. Mais alguma pergunta, Cláudio? Tem mais uma aqui. As pessoas que já passaram pela dengue, elas ficam com sequelas? Tem alguns casos que sim, Cláudio. Sim. Tem pessoas que estão retornando até 18 dias depois de tratado no período da viremia da dengue, com alguma sintomatologia, né? Prostração, às vezes fraqueza. Então, assim, ela pode sim gerar sequelas. Né? O vírus da dengue, o vírus do Covid, ele tinha tropismo na linguagem médica, mas é a preferência pelos alvéolos. Ele queria chegar nos alvéolos e se concentrar. O da dengue, ele tem tropismo e preferência em chegar no fígado. Então, ele pode desencadear problemas hepáticos. Né? Ele pode sim, se não tratado de maneira correta, chegar e se alojar no fígado e desencadear algumas questões hepáticas. Complexo. Mais alguma, Cláudio? Sim, está chegando aí. Já a gente manda bala. A Ana está transpassando. Vamos lá. Então, agora, respondendo a questão do Cláudio que ele fez lá no início, no primeiro bloco, né, falando sobre a prevenção, eu queria que o Nino já abordasse tudo isso para a gente. O verão, nós saímos aí do verão, estamos no outono, é isso, né Nino? E que verão, hein? Meu Deus. Foi difícil, pegando fogo e tudo mais, e aí a gente sabe que o verão é um período de intensas chuvas, né? E agora estão vindo as chuvas aí, final de março, né? As águas de março aí fechando o verão, né? Como dizia o poeta, né? E altas temperaturas. Essa combinação agravada pelos efeitos das mudanças climáticas e do fenômeno do El Niño, né? Torna a época favorável para o aumento da reprodução do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor aí do vírus da dengue, chikungunya e zika também. Algumas medidas simples podem ser implementadas na rotina com o mosquito vetor.
Aí eu trouxe algumas aqui, eu queria que você fosse acrescentando também com a gente, falando sobre elas. Eu trouxe aqui, fui lá no site do Ministério da Saúde e trouxe, mas você é de dentro do Ministério da Saúde, você está ali na Secretaria de Saúde. Falam que para tampar as caixas d'água, ralos e pias, é isso. Higienizar, no caso, bebedouros de animais de estimação. Descarte de pneus também velhos junto a serviço de limpeza urbana da cidade. Caso precise guardá-los, mantenham-os também em local coberto, protegidos do contato com a água. Retirar a água acumulada da bandeja externa da geladeira, né, aquela que fica, né, atrás da geladeira, e bebedouros. E lavar também com água e sabão. Limpar as calhas da laje das casas e colocar areia nos cacos dos vidros dos muros também, que possam acumular água. Colocar areia nos vasos das plantas. Amarrar bem os sacos de lixo, né? E não descartar resíduos sólidos em terrenos abandonados ou na rua. Fazer uma inspeção na casa, né? Não é isso? Possível para ver se, né, no caso, aí, como que está a casa, principalmente, né, pelo menos uma vez por semana, para aqueles que deixam para lá, isso é muito, muito falado, né? Por encontrar possíveis focos das larvas. Sempre que possível também usar o repelente, instalar telas, especialmente nas regiões aí de maior registro, né? E receber aí os agentes de controle comunitários da dengue, de controle de endemias. Eu queria que você colocasse entre esses quais são os mais importantes. Fiz certinho o dever de casa, trouxe aí os principais, ou está faltando coisa. Então, quais são os... o que a gente pode fazer na prevenção para a gente acabar ou pelo menos diminuir né, o contágio desse mosquito e prevenir para que a gente possa estar livre disso? Eu acho que você fez o dever de casa. Fiz Parabéns, o dever de casa. Parabéns. Obrigada. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar a Rádio Advento pela iniciativa também, Cláudio. Porque eu acho que a população precisa ser melhor orientada. Né? Sim, com certeza. O mosquito está mudando e a gente precisa entender essa mudança dele. Então, quando eu entrei trabalhar no controle vetorial, em 2002, a gente falava muito assim, não posso deixar água parada. Uhum. Né? Hoje a gente já não fala mais água parada. Eu não posso deixar mais recipiente com umidade para ela desovar. Uhum. Porque senão ela vai desovar, a gente não consegue enxergar o ovo a olho nu. E quando esse ovo vai ficar lá mais de um ano, e quando essa água tiver contato com o ovo, vai eclodir e ela vai precisar da água. Aí sim ela precisa da água para poder proliferar a sua espécie totalmente aquática, né? Que os estágios do mosquito, ele é ovo, larva, pupa e mosquito adulto. Uhum. Então isso no verão acontece de 5 a 7 dias. No inverno ele vai até 14. Então não é que no inverno nós não temos dengue. Isso é bom esclarecer. Não é que né? eu não tenho. Ele diminui um pouco. A atividade dela é diminuída. Então o acasalamento é diminuído, a desova é diminuída, o período de repasse sanguíneo, no momento que ela vai sugar o sangue, é diminuído, e a sua proliferação no criadouro, com água, no local ali onde ela vai, é mais lento também. Né? A gente tem uma experiência muito nova esse ano, que é o caso de dengue em Curitiba. Curitiba, tá aí, uma cidade fria, vamos pensando né? no fator clima em Curitiba. Então, assim, por quê? Porque ela está se adaptando, ela vai se adaptar. Então, um dos principais meios de prevenção é você eliminar todo e qualquer objeto que possa servir para que ela se prolifere. Desde a sua postura de desova até a fase de larva, que é aquática, pupa, que é aquática, e mosquito, depois que ela já nasce e voa. Então, tem algumas coisas que a gente não pode desfazer. O recipiente atrás da geladeira de gelo seco. Né? Eu não posso desfazer, porque eu preciso dela. Precisa, né? É algo que mas eu posso fazer uma manutenção semanal, eu posso tirar, lavar com água, sabão, fazer com que os ovos não fiquem ali nas paredes e que ali não sirva como criador. Então, a Secretaria Municipal de Londrina lançou uma campanha esse ano, que é os 10 minutos salvam vidas. 10 minutos. Exatamente. Se você tirar 10 minutos por semana e fazer a vistoria no seu quintal e enxergar locais propícios à desova, à proliferação, vaso de planta, um objeto em desuso jogado no quintal, um brinquedo da criança, uma piscina desativada, uma lona, que sirva. Opa, o mosquito já desovou ali porque está úmido. O ovo está ali, eu não estou enxergando. Na hora que chover, em 30 minutos, a água em contato com o ovo vai virar larva. Se eu esquecer, 5, 6 dias tem mosquito voando na minha casa. Então eu tenho que eliminar. Muito sério, exatamente. Eu tenho que eliminar, eu tenho que tirar, eu tenho que descartar de maneira correta para coleta seletiva, seja ela reciclável ou de resíduos orgânicos, né? Ou guardar, digamos, eu tenho um pneu ali que um dia eu vou precisar desse pneu porque vai furar o pneu do meu carro.
Coloca ele em lugar coberto, onde ele não tenha contato nenhum com a água. E no caso, o mosquito, ele sempre está na localidade, ele não voa muito longe, né? Ele então, está por isso lá. por isso que vocês falam que tem que ser um cuidado da vizinhança toda. Sim, sim. É você, seu vizinho, Sim, outro exatamente. vizinho, porque ele faz parte da comunidade que você está morando, ele está ali pertinho de você, não viaja, tipo, daqui para outro lugar. O raio né? de voo de mosquito é de 300 metros. É pouco, Então, né? assim, Então, é pouco. E a altura dele tem? 1,5 m a preferência de voo. Prédio, então, por exemplo. Ela entra no elevador e sobe. Ela sente o odor nosso de dióxido de carbono Ela é que a gente chique, hein? exala. Então você entra no elevador, ela precisa se alimentar, ela vai seguir. Eu falo, eu não vou voando aqui. Não, eu vou- ela vai entrar no elevador e quando você sair lá no 11º, 12º andar, ela vai atrás. Ela vai Então ela segue. Pega a gente. bolsinha dela, Por sobe isso no que assim, elevador. eu vou pegar dengue no fundo de vale, ela pode desovar em fundo de vale, só se ela não encontrar dentro da casa um local para desovar. Porque quando ela está grávida, ela sente muita dor. Então ela desova, ela morre, ela vai desovar. E ela é tão inteligente que ela desova em torno de 100 a 150 ovos na sua desova. Gente, é muita Mas coisa. ela não coloca tudo num recipiente só. Porque ela quer preservar a espécie. Então ela põe 10 num lugar, 15 no outro, 10 no ela outro. tá aí fazendo o trabalho Justamente dela. porque se a gente eliminar um, existe a probabilidade de outros passarem. Mas assim, Nilo, se ela não estiver infectada, vamos supor, ela não está com o vírus, e ela fazer isso daí, é uma coisa normal, por exemplo, o mosquito está se proliferando, né? Mas o problema é que esse mosquitinho ele pode picar alguém que tem o vírus. Ele é um aí, vetor. Ele então se melhor torna um eliminar vetor. mesmo, Ele se torna né? um vetor, exatamente. Que impressionante, né? Você vê que às vezes, talvez a mosquita da dengue, ela nem queria ter essa responsabilidade, né, de transmitir isso, né? Mas ela começou a sugar o sangue de quem estava contaminado, ela passou a ser uma vetora aí, né? Sem ela querer, né? E a dengue é Colocar. uma doença evitável. Né? Se toda a comunidade tiver esse entendimento de eu fazer dentro do meu quintal a minha parte, a gente consegue evitar essas grandes epidemias. Sem dúvida nenhuma. Porque nós vamos ter baixa redução de mosquitos circulando, porque assim, ela ainda vai arrumar um jeito de se proliferar. Sim, ela com vai, certeza. porque ela é muito inteligente. É. Mas em menor proporção. Em menor proporção. Então, com as tecnologias que nós temos, com o desempenho do trabalho da Secretaria de Saúde, a gente vai conseguir minimizar a evolução da doença. Né? Sim. Hoje, Londrina, a gestão Marcelo Bellinati intensificou muitos trabalhos em conjunto com as universidades e com o Ministério da Saúde. Nós estamos trazendo novas tecnologias para Londrina para controlar de maneira mais efetiva a questão da dengue e outras arboviroses. Eu queria que você colocasse por último para a gente finalizar, estamos aí na parte final do programa, já até passamos um minutinho aí, Cláudio, vamos colocar aquela Não, musiquinha. eu tenho mais uma Tem uma pergunta perguntinha? para finalizar Então, vamos lá, aqui, é pra da Maria finalizar. Tereza. Vamos, dona Maria. A Maria Tereza ela está perguntando o seguinte, se é uma pessoa que foi contagiada pela dengue, ela pode ficar com hepatite ou cirrose, já que ataca o fígado? Obrigado, Maria Tereza, charada nossa secretária municipal Olha, de tá educação, vendo? né? Professora Maria Tereza, um grande Um abraço. abraço para ela, né? É uma consequência que pode ser gerada, assim, desencadeada pela dengue. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. E existem alguns estudos também, Cláudio, que falam da probabilidade de afetar o rim. Não tem nada ainda sério, comprovado, né? mas já tem pela questão da desidratação. Então, imagina, a pessoa ela é desidratada, então ela para com a diurese. Ela reduz a quantidade de micção diária, se ela não estiver hidratando corretamente. Então, existem alguns estudos, né, sendo realizados, que além do fígado, a dengue ela pode afetar também a questão dos néfrons. Você tem a ver rim. com líquido. Exatamente. Né? Você está perdendo um líquido, você pode, né? Exatamente. Cláudio, temos mais alguma pergunta? Não, agora... Paramos por aqui? Vamos já. Então vamos ali, vamos pedir para o Cláudio colocar uma musiquinha de fundo para a gente encerrar. Nós vamos à última parte do programa. E eu queria, de antemão, só fazer uma última perguntinha para você básica. Quais são os principais desafios que vocês encontram hoje nas casas das pessoas, na educação, nessa coisa de conscientizar as pessoas hoje em Londrina? Nós precisamos primeiro que a população de Londrina receba bem o agente de endemias. O agente ele está ali como papel de salvar vidas, de levar saúde para aquela família daquele imóvel. Né? O agente é um papel importantíssimo. Ele é quem vai lá falar para você, olha, isso daqui vai dar... A saúde na tua casa, né? Exatamente. Então, você não precisa nem sair de casa para receber a saúde. O agente está indo te levar orientação, te atualizar, te ensinar, Na não sua como porta, você né? cuidar da sua casa, mas como você evitar que alguém da sua família fique doente. Então, esse é algo que a gente precisa trabalhar muito dentro do município.
E outro é o envolvimento da população, né? Nós, poder público, sozinho, estamos intensificando todos os esforços, estamos trabalhando diariamente, estamos com a equipe no sábado até 6h30 da tarde, tentando reduzir essa questão da doença. Sim, não para de trabalhar, né? Só que nós temos um município com quase 250 mil imóveis. É muita gente, né? Então, são quase 600 mil habitantes. Então, precisamos que a população todos, né? abrace todos essa causa. contra a dengue. Exatamente. Todos contra a dengue, porque a dengue mata. Então, a gente fala sempre isso. Tem as campanhas lá no Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, falando todos contra a dengue mata. A gente fala sempre... E é verdade, Sim. todos. Não adianta se um não fizer a sua parte, as pessoas podem perder a vida por causa dessa pessoa. Nós temos um dilema que fala assim, se o mosquito mata, ele não pode nascer. É. Então eu tenho que olhar, tirar os 10 minutos por semana, que os 10 minutos vão salvar a vida. E a maioria das vezes que você cria um foco na sua casa, o mosquito vai picar alguém da sua família. Exatamente, aí você perde alguém da família, você pode perder um vizinho teu. Que coisa chata, né, gente? Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa situação. É um desrespeito, né, à cidadania mesmo, a ideia do civismo, de você saber que a sua casa não é o seu limite. Se você não cuida da sua casa, você contamina o seu vizinho, você contamina a sua rua, a sua comunidade, a sua vila, o seu bairro, enfim. Então, vamos pensar nisso, no quanto é importante a prevenção. Eu queria agradecer imensamente, Nino, a sua participação, dizer para você que eu aprendi muito com você hoje, tenho certeza que o Cláudio também, a Helena está aqui conosco, né? E todos que estão ouvindo aprendemos muito. Você é uma pessoa calma, tranquila, você nos trouxe calma, sabe? Aquela serenidade que a gente precisa para falar sobre um tema tão importante. E quero dizer e parabenizar, de verdade, a política de vocês, tá? Eu não estou querendo colocar aqui a pessoa do prefeito, mas colocando sim, se a pessoa está fazendo um bom trabalho, nós temos que parabenizá-lo. Mas a Secretaria de Saúde de Londrina hoje está fazendo um ótimo trabalho. E a gente tem que parabenizar vocês, porque vocês estão na casa das pessoas. Vocês estão ali batendo na porta, vocês estão levando saúde para as pessoas. E então você, caro ouvinte, por favor, receba bem o agente de controle de endemias. Essa pessoa, posso falar uma coisa para vocês? Eu já fui uma agente de controle de endemias, tá? Eu já bati na porta das pessoas num calor absurdo e as pessoas me deixavam lá na porta esperando. E aí quando eu entrava, eu chegava lá, eu tinha que limpar o quintal da pessoa e ainda muitas vezes era recebida de maneira ruim pela pessoa, achando que eu estava invadindo e ensinando ela uma coisa que ela já sabe fazer. Se todas as pessoas soubessem fazer, a gente não tinha esses números alarmantes. Então, respondendo à pergunta do tema, Londrina está sim com uma epidemia, não é isso, Nino? Sim, nós estamos com uma epidemia, né? E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Cláudio e a Rádio Advento, tá? Pela oportunidade. Dizer que a Secretaria Municipal de Saúde, a Coordenação de Endemias, está com as portas abertas, tá? Para toda a população. Muito obrigada. E para a rádio também, em toda a ação que nós pudermos fazer em conjunto, porque é de grande valia. Nós temos um telefone, que é o 0800... Por favor, traga para a gente 400 1893. Ele é o Disque Dengue. Pode repetir para a gente? 0800 400 1893. 1893, é bem fácil. 800 418 93. E tem também o Instagram de vocês, tem site, o Saúde qual Londrina, que é o site? Saúde Londrina Oficial, tá? Tem o Saúde Instagram, Londrina. tem o site, Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Então, a população pode, através desse telefone, denunciar alguma irregularidade próxima ao seu domicílio, que esteja propiciando risco de saúde pública, que as nossas equipes terão o maior prazer de ir lá sanar essa situação. Eu queria deixar também aqui os Instagrams aqui nossos da rádio, para que vocês que queiram assistir essa entrevista depois, não é, Nino? O meu é @naracordeiro, jornalista, tudo junto. Cláudio, qual é o nosso aqui da rádio? É adventofm.com.br. Isso, então você pode estar ouvindo depois, né, Nino, assistindo e vendo aí a entrevista. E você também que tem intenção de ajudar a Rádio Advento, também temos aí uma chave Pix, também entra no site, tem ali o QR Code, é isso, Cláudio? Isso, tem lá. E já consegue fazer a doação de qualquer valor. Nós vivemos também aí da ajuda de vocês, nós somos uma rádio comunitária, e para que esses conteúdos possam continuar existindo aqui, nós precisamos da ajuda de vocês, tá, ouvintes? Então qualquer valor pode contribuir conosco. Para encerrar mesmo, Cláudio, eu queria trazer aqui uma palavra muito importante, que é a palavra de Deus, né? Sei que o Nino também é uma pessoa temente a Deus e sabe a importância que tem a gente tocar no coração das pessoas, também através da fé. Nós somos uma rádio que acreditamos na volta de Cristo e acreditamos também nos princípios de uma fé, né, em comum. Nós somos a Rádio Advento e eu queria falar para vocês aqui sobre a terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, que ele fala assim, ó: Amado,
Acima de tudo, faça voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Foi escrito aí por Paulo aos um amigo, no caso Gaio, e hoje serve para nós. Ou seja, você ouvinte, não se preocupe só com o que vai ganhar, né, financeiramente, né, Nino? Sim. Com a prosperidade financeira. Se preocupe também com a sua saúde. A saúde ali da sua alma, principalmente. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus habita em nós. E Deus não habita num corpo que esteja doente, né? Exatamente. Então, se você quer viver em paz com Deus, com as pessoas, cuide da sua saúde. Não adianta nada você ter um carrão na garagem, ter uma casona, viver uma vida próspera, sendo que você não cuida da sua saúde. A saúde que a gente fala é uma das... Né, é uma das partes de um triângulo que nos equilibra, que nos torna, que é a parte física, mental e espiritual. Então nós estamos aqui falando para você, se você não cuida da sua casa, se você não presta atenção na higiene, vamos falar a verdade, dos cuidados básicos com a sua casa, você não está cuidando do que Deus te deu, né, que é o templo do Espírito Santo. Você está pecando. Porque Deus espera que você cuide sim da sua casa, que você cuide da sua família, que você ame a sua família, cuidando do seu imóvel, pensando no seu vizinho, não é? Porque o seu vizinho também é parte da sua vida, você mora do lado dele. Então vamos pensar na pessoa que bate na sua porta, que ele está trazendo. Vocês são pessoas que trazem também Deus para as pessoas. Sim. Porque vocês trazem saúde. Exatamente. Se Deus é saúde, então vocês trazem Deus também para as pessoas. Então vamos respeitar os profissionais de saúde. Então, por favor, quando você receber alguém ali na sua casa, meu querido, que bom, eu estava te esperando, entra na minha casa, vamos lá, vamos ver se está tudo certo. É assim que a gente tem que receber o profissional da saúde quando ele vem na nossa casa. Tá? Então eu queria pedir para vocês, pensem nisso. Coloquem Deus em primeiro lugar, em tudo, até na limpeza do seu quintal. E vamos exterminar esse mosquito da dengue que tem causado aí muitas males e principalmente mortes, tá, gente? Nós estamos vivendo, sim, uma epidemia de dengue em Londrina. Muito obrigada, Nino. Muito obrigado, Cláudio Maine. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Advento. Ficamos por aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado, Nino. Então, o menino Ribas, né, que é o coordenador de endemias aqui de Londrina. As portas e os microfones estarão sempre abertos para vocês, tá? E qualquer coisa, vamos saber se a gente consegue trazer o Lion também para falar sobre os bichinhos, né? Que castração, dele, né? Castramóvel. Mas eu agradeço aqui a sua presença por ter aceito aí o nosso convite. Foi uma aula, apesar que 1 hora é pouco, né? Para falar o que deve ser falado, né? Mas foi um pequeno, por exemplo, um aperitivo, né? Podemos dizer assim, né? De sabedoria e ao mesmo tempo de orientação para a comunidade. Eu agradeço muito você tem um pleno conhecedor de tudo que está acontecendo em Londrina e também na região. Conhece muito sobre o mosquitinho. Que profissional, né? hein, Cláudio? Já sabe até quantas asinhas ele tem. Você está vendo? Nossa, E as ele perninhas. sabia até os risquinhos, ou quantos risquinhos brancos tem na porque patinha. é difícil, né? Você vê o mosquitinho, não vê esses pormenores, né? Da asinha, das perninhas. Você viu que graça, Mas né? foi muito gratificante estar ouvi-lo aqui Que e dar enfermeiro, toda que essa profissional. explanação aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, então, pela sua vinda. Obrigada, Tá? menino. E você, caro ouvinte, continue conosco, porque daqui a pouco nós teremos almoço com música a partir das 11h30, na hora sagrada do seu almoço. Um bom final de semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e proteja aí o seu vizinho, a sua casa, os seus familiares com a limpeza do seu quintal, que é muito importante.